Fala pessoal, tudo bem? Eu comecei a ler o livro de Hebreus, e o autor de Hebreus começa assim, o primeiro e o segundo capítulo já deixando bem claro que Jesus é muito maior do que os anjos, que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é criador de todas as coisas, está sobre todas as coisas. E é muito interessante porque o judeu, na carta para os Hebreus, é uma carta escrita para o judeu fiel a Cristo e que está lutando contra os cristãos judaizantes, que são os cristãos que estão trazendo a lei junto com o ministério e junto com o reino de Deus. Porque o Antigo Testamento, ele é regado de manifestações de anjos. E era a forma que Deus tinha de trazer a sua mensagem. Então, Deus usava os anjos, usava os profetas e usava o seu espírito manifesto em algumas pessoas, em alguns servos. Então, é diferente, a aparição de anjo é diferente de teofanias também que Deus usava no Antigo Testamento. Como, por exemplo, a sarça ardendo, a glória de Deus enchendo o templo em Salomão, o sol parando, são manifestações de teofania, de poder de Deus, que é diferente de anjos, é diferente de Deus usando anjos para trazer mensagens, né? Existem algumas observações aqui dos pais da igreja a respeito dos anjos, né? Por exemplo, Agostinho dizia que os anjos foram criados no quarto dia da criação. Dizia também que existe uma hierarquia entre os anjos. Areopagita, também, no século VI, ele cria essa hierarquia, de acordo com o que ele estudou na Bíblia. Ele fala que existe como hierarquia os querubins e os serafins, que ficam geralmente em tronos. Existe os dominantes, que usam poder, anjos que usam poder, e existem a classe mais alta, que são os arcanjos, os príncipes, por exemplo, Miguel. O que isso nos ensina? Nada, só ensinamento de conteúdo, mas não agrega muita coisa. Os anjos podem ser salvos de acordo também com a Areopagita. Ele diz assim que não existe essa condição, porque a salvação e perdão de pecado, ele vem através da morte de um homem. E então ele fala assim que um anjo deveria também ser morto pelo pecado dos outros, mas isso não existiu, não existe essa condição. Então, um anjo caído pode se arrepender? Pelo que ele diz aqui, não, porque ninguém morreu por ele, né? Nenhum outro anjo morreu por ele, não teve essa possibilidade. Mas alguns dizem agora, alguns teólogos contemporâneos, que existe a possibilidade, sim, de arrependimento de anjos caídos, mas é algo que é um mistério e que a gente só coloca as possibilidades, né? Então, no Antigo Testamento é importantíssimo a revelação dos anjos, por exemplo, a pessoalidade dos anjos, quando eles conversam com Abraão para falar para Abraão que ele vai ter um filho, aí Sara vai lá e ri. Aí eles falam: você está rindo por quê? Você vai ter um filho. Quando os anjos chegam até Ló em Sodoma, que eles foram perseguidos por homens e os homens ficam cegos. Eles fazem com que os homens fiquem cegos. E eles entram e convencem Ló de sair da cidade, porque a cidade vai ser destruída. Existe uma pessoalidade, uma vontade dos anjos, uma insistência dos anjos. O moço de Eliseu, quando está diante do exército da Síria, que iria destruir tudo, aí Eliseu ora por ele, ele enxerga um exército de anjos no morro, né? O exército do Senhor, né? que eram anjos que iam lutar contra ali o rei da Síria. Então, por exemplo, também na Páscoa, um anjo da morte passou e matou os primogênitos. Ah, Deus mata, irmão? Olha, gente, o Antigo Testamento está aí, as histórias do Antigo Testamento estão aí. Um anjo também, quando Davi fez um censo em Israel, que Deus não se agradou disso, o anjo estendeu a mão para matar a galera em Israel. Aí Deus se arrependeu e fez parar. Na hierarquia ainda, se provando a hierarquia dos anjos do Antigo Testamento, Daniel, ele fala que um anjo lutou contra um príncipe da Pérsia durante 21 dias e resistiu. Aí Miguel veio e acabou com a palhaçada, né? Então, existe mesmo essa hierarquia, né? Existe também um homem a mais na fornalha com os amigos de Daniel que apareceu lá. Alguns dizem que é a manifestação de Cristo, outros dizem ser um anjo, né? Então, essas aparições de anjos são mensageiros de Deus, também usados na batalha e usados para trazer uma mensagem de Deus, usados para o povo obter vitória nas batalhas, isso falando tudo de Antigo Testamento.
Antigo Testamento existe a manifestação de espíritos maus. No caso, podemos dizer assim, que os anjos caídos, os espíritos maus, podem possuir pessoas e entrar em pessoas. Isso desde o Antigo Testamento, no ministério de Jesus e no Novo Testamento. Só que anjos de Deus não possuem pessoas na Bíblia, em nenhum momento, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus possui pessoas. No Antigo Testamento, esporadicamente em algumas pessoas, o Espírito de Deus entrava, e no Novo Testamento, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra, sobre todos os homens. Amém? Então, falando um pouquinho sobre anjos no Antigo Testamento. Agora a gente vai gravar sobre anjos no Novo Testamento.